Isso é o Japão. A terceira maior e mais avançada economia do mundo. É o país mais saudável do mundo, onde é fácil ver pessoas de 90 anos caminhando tranquilamente. Uma taxa de criminalidade muito baixa, educação de alta qualidade e um excelente padrão de vida tornam o Japão um país ideal para se viver. No entanto, por trás de todo esse progresso e desenvolvimento, esconde-se uma realidade muito alarmante, uma realidade sombria sobre a qual poucas pessoas falam. No vídeo de hoje, vamos revelar essa realidade e também discutir como o Japão poderia entrar em colapso completamente nos tempos futuros. Muitas pessoas podem ter esquecido disso agora, mas em 1980, o Japão era considerado a próxima superpotência. Naquela época, acreditava-se amplamente que o Japão em breve substituiria os Estados Unidos e controlaria a economia global. Nos Estados Unidos, o Japão era motivo de considerável preocupação e até mesmo filmes como Duro de Matar, Sol Nascente, Blade Runner e outros retratavam como as corporações japonesas em breve dominariam os Estados Unidos. Uma das principais razões para esse medo foi o impressionante crescimento econômico que o Japão havia alcançado nos últimos anos. Naquela época, o sistema econômico do Japão era considerado muito melhor e mais forte do que o modelo econômico ocidental. Os mercados de ações japoneses estavam em alta, e os produtos japoneses haviam se espalhado por todo o mundo, fossem carros, eletrônicos ou suprimentos médicos. Naquela época, as pessoas no Japão sabiam que assim que se formassem na universidade, encontrariam imediatamente um emprego, e então suas vidas estariam definidas, porque quase todo emprego no Japão era vitalício. O Japão era literalmente imparável. Até 1990, tornou-se a segunda maior economia do mundo. No entanto, algo aconteceu em 1991 que estava prestes a mudar todo o futuro do Japão. Basicamente, antes de 1990, o Japão estava experimentando um boom econômico como nenhum outro país do mundo havia experimentado. O mercado imobiliário estava disparando, a bolsa de valores estava em seu auge, os bancos estavam continuamente imprimindo dinheiro, e obter empréstimos era tão fácil que os bancos nem mesmo perguntavam por que você precisava do empréstimo. Mas então, um dia, essa bolha inteira estourou. Entre 1990 e 1991, o mercado de ações do Japão despencou 43%. Os preços dos imóveis também caíram mais de 50%. Devido ao fornecimento ilimitado de empréstimos, as pessoas literalmente estabeleceram empresas zumbis que haviam falido vários anos atrás, mas ainda estavam funcionando porque continuavam recebendo empréstimos dos bancos. O mercado japonês entrou em colapso tão gravemente que ninguém queria mais investir nele. O Japão havia se transformado de um tigre econômico para o homem doente da Ásia. No entanto, altos e baixos são muito comuns nas economias. Então o que foi tão diferente sobre o que aconteceu com o Japão? Basicamente, algo estava prestes a acontecer no Japão que afetaria toda uma geração. Para entender esse evento, precisamos compreender a cultura de trabalho no Japão. No Japão, sua carreira corporativa começa com Shushoku Katsudo, que é um procedimento de busca de emprego que todo graduado universitário precisa passar. Todas as grandes empresas só contratam recém-formados, e cada candidato precisa passar por inúmeras entrevistas e processos de seleção. Basicamente, no Japão, uma vez que você consegue um emprego em uma empresa, não pode deixá-la por toda a sua vida. Não é uma exigência legal, mas a cultura tornou-se tão forte que alguém que troca de emprego com frequência geralmente não é admirado pelos empregadores. A vantagem desse sistema é a segurança no emprego. Você não precisa se preocupar em ser demitido. No entanto, o mercado de trabalho se torna muito rígido. Você passa toda a sua vida com apenas uma empresa e precisa obedecer a todas as decisões que ela toma. Esse era o procedimento de contratação até mesmo na década de 1990, e continua até hoje. Agora, se você é um recém-formado e não consegue passar pelo processo de entrevistas, significa que provavelmente nunca conseguirá um emprego. É uma porta que se abre apenas uma vez. Durante a crise econômica dos anos 1990, todas as grandes empresas implementaram uma suspensão nas contratações, e pelos próximos 13 anos, a contratação permaneceu suspensa. Esse período também é conhecido como a Era do Gelo no emprego do Japão. Aqueles que se formaram em 1990 ficaram desempregados pelos próximos 13 anos, e quando as contratações foram retomadas em 2004, já tinham entre 30 e 40 anos, e as empresas japonesas relutavam em contratá-los, pois normalmente só contratam recém-formados. Essa foi toda uma geração, aproximadamente 20 milhões de pessoas,
também conhecida como a geração perdida do Japão. Alguns indivíduos dessa geração perdida agora trabalham em empregos mal remunerados, mas a maioria deles mora com os pais e é financeiramente dependente deles. Isso significa que centenas de milhares de pessoas entre 30 e 40 anos ainda dependem financeiramente de seus pais. Alguns deles são hikikomori, o que significa que são indivíduos que ficaram tão desapontados durante esse período que se isolaram completamente da sociedade. Eles ficam em casa o dia todo, contam com o dinheiro dos pais, não trabalham e não têm contato com ninguém. E a partir daqui começa o segundo problema do Japão. O Japão é um dos poucos países do mundo onde as pessoas vivem vidas muito longas. 30% da população do Japão tem mais de 60 anos. É por isso que o Japão também é chamado de país superenvelhecido. Uma razão significativa para essa população superenvelhecida é a geração perdida, que, devido à falta de estabilidade financeira, nunca se casou. Como resultado, a geração mais jovem que esses 20 milhões de pessoas deveriam trazer ao mundo nunca veio a existir. Devido ao não cumprimento das expectativas sociais, esses indivíduos agora vivem completamente isolados da sociedade. Muitos deles cometeram suicídio, e muitos outros estão em depressão severa. O impacto de sua condição na sociedade também é significativo, pois essas centenas de milhares de pessoas deveriam estar empregadas, e a contribuição econômica esperada delas nunca se concretizou. O governo atual do Japão está bastante preocupado com esses indivíduos e está tentando encontrar maneiras de ajudá-los a se sustentarem. No entanto, no momento, o governo japonês não alcançou muito sucesso nesse sentido, e a razão é a rígida cultura de trabalho, onde apenas recém-formados são contratados, e então eles não podem deixar essa empresa por toda a vida. Todo ano. Muitas pessoas que não conseguem encontrar emprego após se formar estão se tornando parte dessa geração perdida. Será que o governo japonês conseguirá resolver esse problema? E será que essa geração perdida se tornará a causa da decadência do Japão? Só o tempo dirá. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se no nosso canal. Essas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Por favor, forneça suas sugestões na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo. Cuide-se!